Boa noite, gente. A gente já está online aqui. Podemos dar início à nossa formação, certo? Muito boa noite a todos. Já tem bastante gente na nossa live. E só para me apresentar rapidinho, eu sou Vitória Sueli, né? Sou uma das colaboradoras e participantes do projeto do Conectados em Rede, juntamente com a Kiara, que é minha mentora, e outros dois colaboradores, que é a Marina e o Newton. Né? Eles não puderam se fazer presente hoje aqui na nossa formação, mas é a nossa equipe. Pronto. A nossa ferramenta de hoje, trabalhada hoje, vai ser o Google Forms. E aí, eu antes de iniciar, quero perguntar a vocês se vocês conhecem o Google Forms, já trabalharam, já praticaram, ou se é uma ferramenta nova, já viram, mas nunca tiveram acesso. Que às vezes a gente trabalha com professores que, na verdade, já têm prática, né? Tá ali só querendo aprimorar mais o seu conhecimento na ferramenta. Aí vocês podem falar rapidinho aí pelo chat, só para a gente ter uma noção se vocês têm conhecimento ou não da plataforma, da ferramenta. A Google Forms, ela é uma ferramenta muito boa para quem é professor. Na verdade, não se limita somente a isso, mas ela tem várias funções para quem é professor. E aí a gente vai tentar de forma. Pronto, a Carla desconhece completamente. Então a gente vai apresentar hoje para ti, Carla. Joselane diz que precisa de um aprimoramento. Pronto, de antemão eu quero só lembrar, ressaltar que a nossa live de hoje ela é meio que um nível fácil, né? E na próxima quarta-feira a gente vai estar implementando essa formação, certo? Porque ela é bem complexa e por a gente ter um pouquinho de tempo, uma hora e pouco, a gente não consegue falar de tudo. Então, eu vou iniciar hoje falando um pouco. O Antônio Luiz também não conhece. E aí, na próxima quarta-feira, a gente vai estar finalizando. Se der tempo, a gente finaliza, senão a gente transfere para outra quarta-feira. Mas creio que dá certo sim a gente fazer essas duas lives tratando do Google Forms. Beleza? Então, assim, Google Forms ela é uma ferramenta que você consegue formular alguns tipos tem alguns tipos de utilização, certo? Você tem a avaliação, né? Você pode fazer uma avaliação automática pelo Google Forms. Você pode estar criando um formulário de questionamento, uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de satisfação. Você pode estar simplesmente criando aquela pesquisa de perfil, né, para conhecer o aluno. No caso de uma primeira aula, por exemplo, você está criando aquele momento de interação. E você pode também estar criando diversas outras atividades, né? Lista de exercícios, e aí tem diversas formas, diversas maneiras de você estar editando essas questões. Você pode ser bem objetivo ou pode ser um pouco mais detalhista nas suas questões, enfim, tem uma diversidade de funções. E aí a Rafaela não criou também, a gente vai tentar aqui falar para vocês no máximo detalhadamente possível como vocês podem estar trabalhando algumas ideias de manuseio dessa ferramenta, beleza? Então, assim, de início, eu já perguntei a vocês, né, se vocês conhecem, eu acho que está meio a meio, talvez, algumas pessoas não conhecem, é um número bem bom de pessoas aí que não conhecem a plataforma, então a gente vai trabalhar considerando
os iniciantes, vamos dizer assim, da ferramenta, e vamos falar inicialmente da forma de acesso, né? Eu creio que, como vocês nunca trabalharam, vocês também talvez não tiveram acesso, não saibam como se inicia o acesso ao Google Forms pelo Google. Então, eu vou estar ensinando aqui algumas possibilidades de acesso para vocês. E uma delas, vocês estão conseguindo ver minha tela? Pronto. Uma delas é você vir diretamente no Google, ok? Você pode estar aqui na aba do Google e você pode simplesmente escrever aqui, ou aqui diretamente na aba de URL, tanto faz. Você pode escrever forms.google.com e você clica no Enter e ele vai te direcionar logo para a página inicial do Google Forms, certo? Caso você vá aqui pela outra guia, só voltando aqui, caso você vá por aqui, você pode colocar Google Forms ou Google Formulários também, sem problema. E você vai aqui nesse link que está mais completo, Formulários Google. Você clica e vai ser direcionado a uma página diferente. E aí, quando você chega aqui, você tem aqui esses dois quadrados brancos, né? Onde você vai ter o pessoal e a empresa. Como eu falei no início, essa ferramenta, ela não só é trabalhada em empresas e não também somente na sala de aula com os docentes. Na verdade, vai para além disso, né? Vai para além do trabalho em empresa e vai para além do trabalho docente. E aí você tem a opção pessoal e empresarial, né? No caso, a gente vai para o pessoal, você clica aqui nesse íconezinho, deixa eu tirar isso aqui do meio. Você clica aqui em ir para os formulários Google, e aí você vai chegar naquela página lá, para você criar um formulário novo, certo? Outra maneira também de você estar encontrando essa página para criar o formulário Google, você pode estar vindo diretamente do seu Gmail. Vou abrir aqui meu Gmail. Lembrando que você consegue ter acesso ao Google Forms com sua conta do Google. Como a ferramenta do Google Forms, no próprio nome já diz, né? Ela é uma ferramenta da Google. Então, obrigatoriamente, você tem que acessar ela com o seu e-mail da Google, certo? No caso, o Gmail. E aí eu abri aqui meu Gmail, no caso assim de um Yahoo, por um exemplo, você vai ter dificuldade porque não é possível. Você tem que obrigatoriamente acessar com o Gmail. E aí é fácil de criar um Gmail, caso você tenha dúvidas, você pode fazer uma pesquisa rápida no Google. É muito tranquilo. Aqui no Gmail aberto, você vem aqui nos 9 pontinhos, Google Apps, e aí você procura aqui, tem alguns aplicativos, entre eles está aqui o Formulários. Quando você clica, vai dar naquela página lá também de criação de início do formulário. Uma última maneira é se você for pelo Drive. Estou abrindo aqui meu Google Drive, porque a Google Drive também é uma ferramenta da Google, certo? Então, se você vem direto no Drive, elas estão todas conectadas, vamos dizer assim. Então, se você vai no Drive, abre o seu Drive, você vem também aqui nos 9 pontinhos, da mesma forma, na Google Apps. E aí procura. Só um minuto. Pronto. Tá aqui. Aí você tem um formulário. Também pelo Drive você pode vir aqui em novo. Quando você clica em novo, na verdade essa função você também tem pelo Gmail, né? Quando você clica em novo. Me perdoe, a internet tá um pouco lenta ultimamente. Muita gente tem tido problema e eu sou uma delas. Ó, tá travando um pouco. E a resposta tá muito lenta. Mas aqui você clica em novo
e aí vai ter a opção, tá aqui, de você criar um formulário Google. Basta clicar aqui e você vai ser direcionada àquela página inicial do formulário Google. Só vou voltar aqui. Pronto, para essa página aqui. Certo? Pronto, Vitória, eu cheguei aqui na página. Como eu faço para estar criando esse meu formulário? Inicialmente, só para ressaltar, quando você entra nessa página inicial da Google Formulários, você tem a opção de criar um novo formulário, né, do início em branco. Você tem um outro teste em branco, alguns modelos. Você tem aqui, você tem teste em branco, atividade final, avaliação, uns modelos já pré-criados. Você pode só estar adaptando o seu texto, o seu assunto, certo? De acordo com você queira. E aí você tem vários outros modelos quando você abre aqui a galeria de modelos. Mas eu vou criar um novo, para mostrar como se faz desde o início. Aqui embaixo você tem os formulários recentes, certo? E aqui são o quê? São os formulários que eu tenho acesso, formulários que eu criei, que formulários também que me foi compartilhado, certo? Todos esses formulários eu também posso encontrar no meu Drive, no meu Google Drive. Como eu falei para vocês, essas ferramentas estão conectadas. Então, da mesma forma que eu estou vendo aqui todos os formulários que eu tenho acesso, formulários criados por mim ou por outras pessoas que compartilharam comigo, eu também consigo ver no meu Google Drive. Certo? Você pode pesquisar na barra de pesquisa do Drive o título do seu formulário e você encontra rapidamente. Esse aqui foi um que eu acabei de criar só para fazer um teste rapidinho, mas aí eu vou iniciar um do zero com vocês, certo? Aí você clica aqui em branco, ok? Aí está iniciando um novo formulário. Pronto, de antemão, só trabalhar um pouco com vocês a questão aqui do título, a diferença do título do formulário e o título do arquivo, certo? Aqui nós temos o nome do arquivo. Quando você clica aqui, dá um toque, seja no celular ou no notebook, você pode estar modificando o nome do seu formulário, o nome do arquivo, aliás, o nome do arquivo. E aí eu vou colocar, não sei, avaliação parcial. Quando você sai aqui, automaticamente você pode perceber que o título do seu formulário também foi alterado com o mesmo texto. Mas você quer colocar aqui uma adição de texto, ou enfim, que eu quero colocar outra coisa, e eu vou colocar aqui, só adicionar aqui, turmas iniciais. Só um exemplo aqui, não necessariamente você trabalha com esse texto, ok? E aí, quando você salva, fica o texto aqui diferente do nome do arquivo. Esse nome do arquivo é o que você pesquisa quando você vai lá no Drive buscar o arquivo, né, em meio a vários arquivos de Word, você tem arquivos de PowerPoint, e aí você vai buscar lá na barra de pesquisa com esse título aqui, que é o nome do arquivo. Esse título do formulário aqui, você vai ver quando você abrir o formulário, ok? Isso é só uma observação, caso você queira adicionar textos diferentes ao título do arquivo e ao título do formulário. Caso não, você pode só deixar daquele jeito mesmo como estava antes. Pronto, após explicar essa diferença do título do formulário e o nome do arquivo, você tem que se atentar aqui à descrição do formulário. Essa descrição também queira adicionar. Caso não, você pode simplesmente deixá-la em branco. Por um exemplo, eu vou colocar aqui na descrição que essa avaliação corresponde à primeira
primeira nota da etapa, vamos dizer. Pronto, vai ficar essa observação. Quando o aluno entrar no formulário, ele vê essa observação, né, se tira dúvida. Ou você pode dizer, né, essa avaliação, ela vale de 0 a 10, ou não, essa avaliação vale de 0 a 5. Enfim, qualquer observação que você queira colocar na descrição do formulário, você basta clicar aqui e modificar, ok? E aí, antes da gente iniciar as perguntas do formulário, eu quero só ressaltar a questão, novamente, né, do salvamento, que você encontra esse formulário, quando você salva, após finalizar, no seu Google Drive aqui, ó, ele deixa bem claro essa observação no próprio formulário. Todas essas alterações, todos esses formulários criados pelo Google Forms, você encontra no Google Drive, e também você pode encontrar diretamente aqui no Google Forms. Quando você acessa lá, mostra os formulários criados por você, ok? Dito isto, a gente tem que se atentar a algumas outras também funções, algumas configurações do formulário, como essas 4 aqui. Essa primeira se chama complementos, que são, vamos dizer assim, que você encontra dentro do Google Forms. Por exemplo, esse aqui, eu não vou me adentrar, me aprofundar nesse assunto, porque, como eu falei para vocês no início da live, nosso objetivo é falar de uma forma breve aqui, fazer uma explanação do mais básico, e na próxima quarta-feira a gente dá continuação nessas ferramentas, nessas funções mais detalhadas. Então, assim, eu vou só falar por cima aqui essas funções para vocês. Aqui em complementos, você vai achar aplicativos extras, onde você pode, por exemplo, nesse aqui, nesse aqui você pode limitar o tempo de resposta do aluno. O aluno só pode responder esse formulário aqui até amanhã, às 19 horas. Depois disso, o formulário vai fechar e ele não consegue ter mais acesso. Aqui nesse outro, você pode estar criando equações, certo? Porque eu vou mostrar para vocês mais em breve que você não consegue escrever uma equação no espaço de texto aqui você só consegue adicionar a imagem da equação. Então, através desse aplicativo extra aqui, você consegue estar criando essa equação, certo? E adicionando diretamente no Google Forms. Não precisa se preocupar quanto a isso, basta estar presente com a gente na próxima quarta-feira que a gente trabalha mais isso com vocês. Nesta outra aqui, a gente tem a personalização do tema. Quando você clica, você tem opções de tema, cor do tema, cor do plano de fundo e o estilo da fonte, né? Você tem aqui estilo da fonte. Enfim, decorativo, formal. Esse é o decorativo. E eu vou estar deixando no básico mesmo, como estava antes, ok? Plano de fundo, essa corzinha do fundo, obviamente, certo? Você modifica aqui como queira. Eu vou deixar um pouco mais escura. Aqui na cor do tema, você vai modificar essa barrinha aqui, ó. Essa barrinha, né? Eu posso estar colocando um vermelho, posso estar colocando um verde. Eu vou deixar o roxinho, porque é mais a cara do Conectados em Rede. E eu modifico aqui novamente o plano de fundo. Pronto. Aqui, nós temos o cabeçalho. O cabeçalho é uma função que você pode estar personalizando no seu formulário para deixar ele mais apresentável, vamos dizer assim. E aí, para você adicionar o cabeçalho, você deve adicionar uma imagem do seu computador, ok? Mas eu não tenho essa imagem criada, Vitória. Como é que eu crio esse cabeçalho? Porque eu não posso colocar qualquer imagem, eu tenho que colocar uma imagem com o padrão de dimensão do cabeçalho, que é 800 por 200. E aí, como é que eu faço essa criação, essa personalização? Eu quero colocar no cabeçalho o meu nome, né? Eu quero colocar no cabeçalho o nome da minha disciplina. Então, vou fechar aqui e vou aqui com vocês para o Canva. O Canva é eu vou entrar aqui na barra
para mostrar como eu tenho acesso. Canva, certo? Você vem aqui, nesse aqui, que é o link mais completo. Eu já logada no Canva, certo? Eu já utilizo o Canva. Caso não, ele vai pedir o login, e aí você pode entrar com a sua conta de e-mail, certo? Ó, como eu já estou logada, eu já entro logo nessa página. Caso não tivesse, eu teria que fazer o login. E aí você pode aqui pelo Canva, é uma outra ferramenta, certo? Ela é extra formulário, ela é extra Google Forms, não está dentro do formulário, em que você pode criar algumas não, várias modalidades de cartazes, enfim, apresentação slides, você pode estar criando o Instagram, Facebook, WhatsApp, e você também pode estar criando algumas outras, alguns outros, vamos dizer assim, enfim, designs, como por exemplo o cabeçalho, né, que você precisa para estar personalizando o seu Google Forms. E aí você pode vir aqui em criar um design. E aqui embaixo, ó, você pode ver que tem tamanho personalizado. Quando você clica, você tem a largura e a altura aqui. Como eu falei para vocês, a medida de um cabeçalho, ela é 800 por 200, se eu não estou enganada, eu acredito que é isso mesmo. E aí você coloca aqui 800, e aqui na altura você coloca 200. E clica em criar novo design. Ok? Ele já vai te dar a medida exata de como deve ser o seu cabeçalho. Aqui, a medida já feita. Só esperar carregar um pouquinho aqui. E ele vai te dar vários templates já pré-criados. E aí, se você não quiser usar esses templates aqui, lembrando que você pode personalizar como queira, você pode mudar o texto, você pode mudar a imagem de fundo. Mas, se você não quiser criar nenhum aqui, você pode também estar criando do zero o seu design, né? Você pode escolher uma um fundo aqui, um fundo liso ou um fundo personalizado. Você pode estar escrevendo aqui o fundo que você deseja, você pode estar adicionando texto, você pode estar adicionando elementos, você pode estar adicionando até uma foto, já que você tem no seu computador, no seu celular. Ou você pode estar pegando um template já pré-criado. Eu vou aqui para um template já criado, para ser mais rápido. Eu vou pesquisar aqui, por um exemplo, vamos supor que você seja um professor de química. Você escreve, clica no Enter. Não encontrou nenhum de química. Acho que é porque faltou o acento. Oxi, não tá querendo ir. Vamos ver se... Pronto, encontrou um de matemática aqui. Eu vou escolher um aleatório. Vou escolher esse aqui das formas, certo? E eu clico em cima. Pronto, ele já vai vir para cá. E eu posso estar modificando como eu queira as formas de posição. Eu posso estar mudando a cor também aqui. Eu posso estar modificando o tamanho. Posso estar enlarguecendo a forma. Como eu quiser personalizar. Assim eu também posso fazer nos outros, certo? Em qualquer um desses outros que eu escolher. E aí aqui no texto eu vou modificar. Eu vou colocar meu nome. Vou colocar professora Vitória Sueli. Opa, aqui. Quero adicionar, vou colocar um pouquinho para cima, vou aumentar aqui, para deixar mais arrumadinho, e vou tentar deixar bem no meio, aqui. E aí eu quero colocar só o nome da minha disciplina. Eu venho aqui em texto, adicionar um subtítulo,
Ainda ficou pequeno. Deixa eu apagar aqui. Adicionar um título para ficar uma forma maior, mais estendida. E aí eu vou colocar só o título, o nome da minha disciplina. E aí eu quero colocar a turma. Ou o nome do colégio, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui FCE, que é a minha instituição de ensino, mas onde eu a matemática. Mas aí você personaliza como queira, você pode colocar o nome da sua escola, enfim, você pode modificar como quiser, certo? E aí você vem aqui em baixar, pronto, terminou a sua edição, finalizou tudo que você quis fazer, você vem em baixar, e aí você tem aqui as opções de formato, né? Você pode estar baixando ele em PDF, um PDF com maior qualidade, você pode estar baixando até em vídeo, em GIF. Eu vou baixar em PNG, que é o formato da imagem com a maior qualidade, certo? Então eu clico no PNG e baixar. E aí eu vou aguardar o download desse cabeçalho. Vou deixar aqui. E ele vai estar instalado lá na minha área de trabalho do meu computador. No caso do celular, se você estiver indo pelo celular, que também dá para trabalhar, inclusive, né? Eu tenho que isso dá para trabalhar com o Canvas tranquilamente pelo seu celular. Então, você vai encontrar na sua galeria, né, em downloads ou pelos os meus arquivos, né, que chamam. Você vai lá em download e encontra a sua imagem baixada. Ok? Feito isso, feito o download, está aqui. Vou só apagar aqui para não estar mostrando. Eu vou voltar para o meu formulário aqui. E aí eu venho aqui de novo, personalizar tema. Cabeçalho, escolher imagem. Lembra que eu falei que a gente tem que adicionar uma imagem? Pronto. Essa imagem eu não tinha e essa imagem eu acabei de criar. Quando eu clico em escolher imagem, eu também tenho alguns temas já pré-definidos aqui, ó. Certo? Já tenho tudo preparadinho, caso eu queira. Ah, eu quero umas ilustrações. Clico aqui e ele vai mostrar alguns exemplos de ilustrações para mim estar adicionando como cabeçalho. Não, eu já tenho meu cabeçalho criado que eu criei pelo Canvas. Então eu venho aqui em fazer o upload. Clico aqui em procurar. Vou procurar o meu arquivo na minha área de trabalho, enfim, nos teus arquivos. Só aguardar iniciar, abrir aqui. Bem demorado. Pronto. Aqui eu vou em download. Eu vou aqui nos acesso rápido para me encontrar. Opa. Vou fechar isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Um download. Vou aqui em download para ver se eu encontro logo. Desculpa a lentidão, gente, novamente, porque tá lento. A internet está dificultando. E o computador também ajuda. Aqui. Pronto, aqui, ó. Eu clico em abrir para adicionar, né? E aí, pronto, vai estar aqui minha imagem. Eu posso estar cortando, caso eu queira, mas como eu sei que ele está na dimensão que eu quero, eu já vou só concluir aqui. Clique em concluído.
E pronto, eu vou ter meu cabeçalho criado, bem bonitinho, bem maravilhoso. E eu posso também estar mudando aqui, né, as cores do tema que modificaram, vocês podem reparar que modificaram, porque ele altera de acordo com o cabeçalho também. Mas se eu não quiser, se eu quiser esse roxo, não, eu quero roxo, basta clicar aqui no mais e eu procuro a minha corzinha. Eu vou deixar esse cinza como tá. Tá bonitinho. Pronto. Cabeçalho criado agora, fica mais bonitinho, mais personalizado. E aí, pronto, você vai partir para as perguntas, certo? Toda essa parte de edição, de personalização feita, você vai partir para as perguntas. Só falar aqui dessas engrenagens aqui que eu esqueci. Aqui é a configurações, como você pode ver, mas eu não vou me adentrar nisso, porque, como eu falei, vamos estar trabalhando isso na próxima quarta-feira. O que seria essa configuração? Aqui você vai definir se você quer coletar o e-mail do aluno que acessou o formulário, que respondeu o formulário. Você pode também estar restringindo a resposta desse aluno, se ele pode responder só uma vez ou não. Você pode também estar restringindo o público que vai ter acesso ao seu formulário. Se somente pessoas com o e-mail da instituição, no caso aqui, eu posso restringir os usuários do e-mail institucional do IFCE, né? Eu estou logada com a conta do IFCE. Mas aí você, dependendo do seu Gmail, dependendo do seu e-mail, você define como quiser. Eu posso também estar modificando a questão da apresentação, você pode estar colocando a resposta no final, para o aluno entender que ele entregou tudo certinho, por exemplo, envio feito com sucesso. E aí eu também posso estar criando testes como uma prova mesmo. Mas aí eu vou estar tratando isso melhor na próxima quarta-feira, ok? Esse olho aqui é só para você visualizar. Quando você estiver querendo saber como está o seu formulário, você clica aqui no olhinho, que ele vai te dar a visão do aluno. Ah, eu quero saber como o aluno está vendo esse meu formulário. Está ficando bonitinho, está ficando coeso. Clica aqui no olho que ele vai te deixar ver como o aluno irá ver quando estiver respondendo. Mas eu faço isso já já quando a gente tiver algumas perguntas criadas, certo? Vamos lá para as perguntas, né? Pronto, a primeira pergunta, por um exemplo, que são as perguntas chamadas perguntas sentido, e são as perguntas que começam o formulário, né? Perguntas de identificação, onde você vai identificar a pessoa que está respondendo o seu formulário, porque quando ela responde, quando ela entrega o formulário, se você não tiver esse tipo de pergunta, nome, se você quiser o e-mail, você também pode estar colocando aqui, ou pode estar alterando lá na configurações. Porque se você não fizer isso, você não vai saber quem foi que lhe respondeu, quem foi a pessoa que respondeu o seu formulário. Então, assim, vamos aqui iniciar a primeira pergunta, certo? Quando você quiser adicionar uma pergunta, basta você clicar aqui nesse mais. Eu já tenho uma primeira pergunta aqui, e aí eu vou colocar aqui, eu vou colocar nome, pergunta inicial, o nome. E aí eu vou aqui para as opções de resposta. Para essa pergunta, né, que quer saber o nome do aluno, eu vou colocar aqui resposta curta. Já que eu quero só que ele responda o nome ali e nada mais. Não precisa ter esse texto todo, não. Então, selecionada a resposta curta, eu posso também estar clicando aqui em obrigatória, para o aluno ter a obrigatoriedade de responder essa pergunta. Caso ele não responda, ele não consegue ir para a próxima página do formulário. Então, eu posso estar clicando aqui em obrigatória, porque ele também pode, nem por querer, mas ele pode acabar esquecendo, pulando a questão, certo? Ele pode estar pulando a pergunta. Então, para não ocorrer isso, você clica em obrigatória. Aqui nesses três pontinhos, eu tenho a opção de descrição da pergunta, né? Posso estar descrevendo alguma coisa, algum texto para explicar. Vou clicar aqui em descrição. Eu vou colocar aqui, adicione seu nome completo. Porque aí vai que você tem 2 João Pedro na sala de aula. Se você tem 2 Vitória, e aí você tem que ter o nome completo do aluno, né? Pronto.
Feito isto, aqui, essa opção de validação da resposta, eu não vou explicar agora, porque ela faz parte daquela configuração lá que eu disse para vocês que eu vou estar tratando de forma mais objetiva na próxima aula, certo? Mas vocês podem estar cobrando isso na próxima quarta-feira, que a gente vai trabalhar direitinho ela. Pronto. Feito isto, você pode, caso você não tenha gostado, tenha errado, essa resposta tá feia, você pode estar clicando aqui na latinha de lixo, essa pergunta, né, tá incorreta, você fez bobagem, quer excluir, clica aqui. Quer duplicar, clica aqui em duplicar. E aí você pode estar, pronto, tá ok, completei, concluí minha pergunta inicial, pronto. Adicionar nova pergunta, clica aqui. Segunda pergunta aqui, adicionada. Ó, esse símbolozinho aqui, agora esqueci o nome desse, na hashtag não, né? Enfim, essa estrelinha aqui vermelha, ela significa a obrigatoriedade da pergunta, ok? Então, sempre que você tiver esse sinalzinho aqui, em qualquer que seja a sua pergunta, significa que está selecionada como obrigatório, o aluno tem que obrigatoriamente responder, porque senão ele não vai conseguir passar para a página posterior do formulário. Segunda pergunta aqui, você pode colocar sua turma. Colocar aqui turma, para o aluno adicionar a sua turma. E aí eu também coloco como resposta, posso colocar como resposta curta, mas também eu posso colocar como uma resposta de múltipla escolha. No caso, a múltipla escolha é o tipo de pergunta que permite que a pessoa que vai responder a sua pesquisa, o seu formulário, ela selecione somente uma das respostas pré-definidas por você. Então, clica aqui em múltipla escolha, ele vai me dar a opção 1. Eu vou colocar aqui na opção 1, vamos supor que você seja professor das turmas de nono ano, né? Mas aí você tem todas aquelas, nono ano A, você vai para outra. Nono ano B e o nono ano C. Pronto, feito isto, você pode estar finalizando a sua pergunta. Vou também colocar essa pergunta aqui como obrigatória. E vou pular para outra. Aqui o aluno vai ter que responder só uma dessas perguntas, certo? Na múltipla escolha, ele só pode responder uma, ok? Terceira pergunta, vamos lá. Por um exemplo, eu vou aqui só colocar no olhinho para vocês verem como vai ser a visão. Quando eu clico no olho, ele me leva para outra página, onde ele vai mostrar a visão do aluno, ok? Ó, ele vai chegar no seu formulário e vai ter isto. Seguindo, vai ter essa observação, essa avaliação corresponde à primeira nota da etapa, como eu defini, e seguido das perguntas, ok? Essa aqui está incompleta porque foi a que eu deixei no caminho lá. E aí o aluno vai e responde, né? Ele responde aqui o nome completo dele, coloca Vitória, ali, vamos fingir que eu respondi completo, e eu sou do nono ano, turma A. Pronto, ele fez isso, ele envia e vai chegar no seu e-mail, ok? Vamos continuar lá. Foi só para vocês verem como fica a visão do aluno. E aí, no caso, vamos supor, eu coloquei um exemplo de avaliação, certo? Eu poderia estar fazendo outra coisa. Eu poderia estar fazendo um formulário de satisfação, eu poderia estar criando um formulário de pesquisa, eu poderia estar criando, enfim, buscando se apresentar aos alunos da turma. No caso aqui, eu coloquei uma avaliação, ok? Então, no caso de perguntas, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês os outros tipos de perguntas, como vocês podem estar trabalhando.
por um exemplo. Vamos ver aqui. Eu vou estar escolhendo aqui a pergunta, a resposta parágrafo. A resposta parágrafo, ela significa o quê? Quando eu quero colocar uma resposta longa, quando eu quero adicionar uma resposta mais completa, mais trabalhada, né? Uma resposta melhor trabalhada. Então, porque no caso, aquela resposta curta que eu adicionei nome aqui, ela é uma resposta que limita os caracteres da resposta do aluno. E aqui não, ele não vai ter essa limitação. Então, eu coloco aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, não sei, deixa eu ver, de acordo com a leitura do texto, qual a sua visão de sociedade? Não sei, pergunta qualquer, tá? Muito mal elaborada. E aí ele vai ter sua resposta longa, ok? Se você selecionar como parágrafo. Novamente, caso você queira adicionar uma descrição, basta clicar aqui nos 3 pontinhos e clicar em descrição e você pode estar adicionando uma descrição, por exemplo, o texto aqui, a questão, aqui o enunciado se refere é o poema, enfim, aí você fala, né, o autor, de fulano. E pronto, finalizou a questão. Ah, professora, eu quero adicionar uma questão, a pergunta vai ficar aqui, assim, ó. Eu quero adicionar uma questão, mas nessa questão eu quero estar adicionando uma imagem. Como é que eu faço? Eu clico aqui, ó, nesse íconezinho aqui, certo? E ele vai me levar àquelas opções de adição de imagem. Eu posso estar fazendo o upload dessa imagem no meu computador, no meu celular. Eu posso estar pegando da câmera, eu posso estar buscando uma imagem por URL. Eu posso também pegar do Google Fotos, do Google Drive, ou eu posso pegar uma imagem pesquisada do Google. E eu vou colocar aqui vou colocar aqui Mona Lisa. E eu vou adicionar o quadro da Mona Lisa. Seleciono a imagem que eu quero e clico em inserir. Pronto, ela adicionou a minha imagem, ok? Ó. Ficou gigantesca, então eu vou diminuir aqui porque não tem condições, né? Uma imagem desse tamanho vai tomar a folha toda. Então, você vem aqui no cantinho e diminui como você quiser. Se você vir aqui nesses 3 pontinhos, você pode estar alinhando essa imagem à esquerda, à direita, quero ela bem centrada na questão. Se eu não quero ela, eu posso remover, posso também alterá-la, modificá-la e posso também adicionar uma legenda. Vou colocar aqui a legenda, quadro da Mona Lisa. Ah, professora, eu quero fazer uma questão, mas nela tem que ir mais do que uma imagem. Vamos ver se é possível. Você vem e faz o mesmo caminho, certo? Eu vou continuar pegando a imagem aqui do Google. Vou colocar aqui, enfim, uma imagem de união. Vou colocar aqui essas mãos dadas. Vai ser adicionada. Ela não ficou personalizada naquele tamanho, ó. Que eu tinha diminuído já, eu tenho que fazer uma nova modificação. A outra. Aí você me pergunta, não ficou a questão, ou a imagem da Mona Lisa, né? Exatamente, não tem como você adicionar aqui pelo Google Forms 2 imagens em uma mesma questão,
ok? Então, você só pode adicionar uma por questão, por pergunta, ok? E aí, você adicionar a imagem, você pode estar adicionando, inclusive, no caso dos professores de matemática, né? Já que eu comecei aqui com a disciplina de matemática, por exemplo. Mas aí vai de acordo com a sua disciplina, obviamente. Aqui no lugar dessa imagem, você pode estar adicionando a imagem de uma fórmula, ok? Uma fórmula matemática. Calcule, e você coloca calcule, e pronto, coloca aqui a fórmula matemática. Você pode estar também, no caso dessa pergunta que calcule a fórmula matemática, você coloca as opções. Você pode colocar uma múltipla escolha, por exemplo, né? Em que ele só pode responder um item. No caso de um professor de química, por exemplo, fale da estrutura química. E você coloca a imagem da estrutura aqui. Enfim, no caso do professor de história também da mesma forma. O professor de geografia pode estar usando um mapa aqui, ok? E na questão ele coloca, localize, vou colocar aqui. E, o Brasil, o nosso país, Brasil. E aí adiciona a imagem aqui, ok? E aí você pode estar deixando a resposta do aluno em aberta, você pode estar colocando como uma resposta curta ou como uma resposta parágrafo, por exemplo, ok? Esse é um dos exemplos. No caso, vou estar adicionando uma nova pergunta aqui. Eu já expliquei como se apresenta uma pergunta com a resposta curta, uma resposta parágrafo, certo? Como uma resposta múltipla escolha. E aí eu vou para a caixa de seleção. Nesse modelo de caixa de seleção, a pessoa que está respondendo o seu formulário, a opção de selecionar mais do que um item. Ela é o contrário da múltipla escolha. Lembra que na múltipla escolha você tem a opção de adicionar somente um link, né? Você pode somente selecionar um link. Nesse caso, você pode selecionar mais do que um. Vou colocar aqui uma pergunta qualquer, ok? Que fruta é essa? E aí eu adiciono a imagem de uma fruta. Vou adicionar aqui uma manga. Foi adicionada, vou deixar grandinha assim mesmo, para a criança ver. Se no caso, por exemplo, uma turma de infantil, né? E aí você coloca aqui as opções, ok? Você coloca maçã, clica entre e já pode escrever a outra. Pera, mamão e manga. O aluno vai poder. Aqui também, cada item, ó, vocês podem observar que eu tenho esse íconezinho de imagem também. Então, eu posso estar adicionando a imagem da fruta. Como eu quero que ela me diga qual é o nome dessa fruta aqui, dessa imagem, então é ilógico que eu adicione a imagem. Mas, não sei, no caso, você quer que o aluno identifique por imagem, né, a resposta correta. Então, você já pode estar adicionando essa imagem aqui em cada item. Feito isso, finalizei minha questão. Pronto. Clique com obrigatório ou não, depende de como você quer. Se quiser descrição, você adiciona a descrição. Aqui também, quando eu clico nessa resposta de caixa de seleção, eu tenho a opção de ordenar as opções aleatoriamente, ok? Se eu quiser embaralhar, né, no caso, ou se eu quiser ter uma ordem exata, eu pré-defino, tanto faz. Pronto, esse é um dos exemplos da resposta de caixa de seleção. Você pode também estar criando, só adicionar aqui. Você pode estar também criando uma pergunta, não, porque foi duas.
com lista suspensa. A lista suspensa, ela é praticamente a múltipla escolha. A diferença é que na lista suspensa, você não vai estar mostrando os itens. Ah, eu não quero que fiquem os itens porque os itens ficam muito bagunçados. Quero que fique só a pergunta e aí quando o aluno clica no espaço da resposta, vai aparecer para eles os ícones. Como assim? Vou explicar. No caso, por exemplo, vamos pensar aqui numa pergunta. Como você se sente hoje? Você se sente hoje. E você diz aqui, eu me sinto triste. Eu me sinto contente. Muito, muito animada. Ansiosa. Enfurecida. No modelo lista suspensa, quando você coloca para a visão do aluno lá no olhinho, como vai ficar essa lista suspensa? Vamos aqui. Na múltipla escolha, você consegue ver os ícones, os itens, né? Você consegue ver aqui também algumas dessas outras. Aqui também, na anterior que você criou, né, de caixa de seleção. Aqui na lista suspensa, como você se sente hoje, ó, não aparece. Aparece a opção escolher. E quando você clica aqui nesse triângulozinho, é que mostra as questões. Isso pode ser para quando você quer um formulário mais resumido, eu quero um formulário de muitas páginas. Então, aí você usa o lista suspensa, né? Que é quando você vai conseguir um formulário bem mais resumido, sem muitos textos, ok? Voltando lá. Outra opção também é a escala linear. A escala linear é quando você faz uma pergunta e aí você limita a variação, por exemplo, eu tenho uma variação, você cria de 1 a 5, como está aqui já, eu vou deixar, e aí você faz a pergunta e o aluno tem que responder dentro disso aqui, né? Dentro desse intervalo. Caso ele não responda por um exemplo, dentro desse intervalo, você pode estar adicionando a opção de mostrar para ele que ele errou, né? Que ele está errado ou que ele está correto na sua resposta, ok? Outros exemplos são as grades, ó, vai ficar assim, a escala linear, certo? Vai ficar em cada lado, ele só seleciona o seu item que ele acha correto. Aí a gente tem também a grade de múltipla escolha, e aí a gente também tem a grade de seleção. A gente tem aqui, ó, a múltipla escolha e a caixa de seleção, só que nesse caso a gente vai ter uma grade vamos dizer assim, uma tabela. A gente vai utilizar a grade de múltipla escolha, por um exemplo, para quando você quer criar uma resposta no formato gabarito, sabe? Quando você pede para o aluno simplesmente responder o gabarito, ele fez a prova lá, a prova você disponibilizou por e-mail ou pelo Google Classroom, e aí você quer que ele venha aqui no formulário só adicionar o gabarito da prova, certo? E aí você vai utilizar uma grade de múltipla escolha, por exemplo, ok? Deixa eu exemplificar aqui para vocês. Só um minuto, que tá travando aqui. E aí, ter a sua resposta dividida em linhas e coluna, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Você pode, inclusive, criar essa resposta aqui quando você quer saber a turma do aluno. Vitória, como assim? Por um exemplo, você tem várias turmas, você não tem só nono ano.
Você não tem só você tem, sei lá, o sétimo, o nono e o oitavo ano. Vamos colocar aqui, então. Nas linhas, eu vou colocar a turma. Turma do nono ano. Na linha 2, eu vou na turma do oitavo ano. E na linha 3, eu vou na turma do sétimo ano. Aqui nas colunas, eu vou adicionar já as letrinhas, né? Eu tenho a turma do nono A, do nono, oitavo e sétimo ano, e eu peguei as turmas A, B e C. Vou adicionar aqui A, B e C. E aí, quando eu ponho para a visão, para ver como fica a visão do aluno, eu acho que dá para me ver aqui mesmo. Basta eu criar uma nova. Pronto, vai ficar assim. Ele vai ter aqui nas linhas a turma, ele é o aluno da turma do nono ano, então ele vem aqui e escolhe a letrinha correspondente à turma dele. Se ele é do sétimo, da mesma forma. Ok? E aqui na pergunta eu deveria ter colocado o texto, né? Selecione qual turma você é. Qual turma dele vai ser essa. Eu posso criar isso também personalizando, adequando ao seu assunto, né? Você pode tranquilamente estar personalizando de acordo com a sua disciplina, ok? No caso de, seja lá qual for a disciplina na realidade, né? Você consegue estar personalizando isso, se você quer uma resposta no formato gabarito. Se você quiser também, você pode estar adicionando, vou colocar aqui, adicione, o exemplo que eu falei anteriormente, né? Adicione o gabarito da prova, da sua avaliação. E aí, eu vou adicionar nas linhas a questão 1, 2, questão 3, questão 4. Mas aí você pode fazer quantas questões precisar e quiser. E aí eu vou ter os ícones de ao E. B, C, D e E. A sua visão, a visão do aluno, aliás, vai ser essa. E aí você vai ter só o gabarito, né, daquela prova. No caso que lhe interessa, você vai fazer uma prova bem objetiva, não te interessa muito a resposta escrita do aluno. Ou até você quer a resposta escrita, você quer o cálculo matemático, mas você também quer só para ter certeza absoluta aquele gabarito zero. Existem alguns professores que fazem questão de trabalhar com gabarito, né? Então, no caso desses professores, essa função de grade de múltipla escolha é ótima. E uma observação em relação a ela é que você pode exigir uma resposta em cada linha. Então, necessariamente, ele tem que adicionar uma resposta em cada uma das linhas. Ele não pode simplesmente deixar uma das linhas em branco. Ele tem que estar respondendo todas as questões. Mesmo que ele responda errado, mas ele tem que estar adicionando uma resposta, ok? Na visão do aluno, vai ser essa. Deixa eu colocar aqui. Como ele pode estar respondendo, só para vocês verem. Ele colocou o nome, escolheu a turma. Aqui ele responde, né, um texto longo. Aqui ele tem as opções, eu só adicionei uma, acabei esquecendo de responder a outra. Aqui ele pode estar selecionando mais do que uma. Aqui ele pode estar selecionando aqui, escolher, e escolhe o seu ânimo do dia. Hoje eu estou muito animada. Nessa aqui eu não adicionei o texto, né, da pergunta, mas você pode estar adicionando o texto da pergunta e aqui no lugar de 1, 2, 3, 4, 5, você coloca o texto ou a equação matemática que você acha, a imagem, né? Você pode estar adicionando nos itens a imagem também. Então, você pode perguntar, quanto é x² mais 1? E aí, você adiciona aqui a resposta.
né, em formato de imagem, por exemplo, ou você também pode estar adicionando por escrito. E aí ele vai estar respondendo aqui. Ele responde uma só resposta, um só item, né? Não pode responder mais do que um. Aqui, no caso de selecionar qual turma você é, ele vai estar respondendo, se ele é do nono A, tá bem? Só uma por linha. No caso, eu posso estar desabilitando isso, né? Porque ele pode responder mais do que uma aqui ele pode responder mais do que uma linha. Eu posso estar restringindo isso. Mas, aqui, já nesse outro exemplo, eu exigi que ele tivesse uma resposta por linha. Então, assim, ele responde aqui o A, e ele já coloca a observação aqui, ó. Essa pergunta exige uma resposta por linha. Então, ele não pode enviar o formulário sem responder essas outras linhas, senão dá erro. Ele obrigatoriamente tem que estar respondendo as 4 questões. Somente depois disso é que some a notificação. Perceberam? Enquanto ele não tinha as 4 respostas, as 4 questões respondidas, a notificação estava aqui em vermelhinho. Somente depois que ele respondeu as 4 é que sumiu a observação aqui, e ele vai poder enviar tranquilamente. Do contrário, ele não conseguiria fazer o envio do seu formulário. Ok? E, assim, deixa eu só olhar o tempo aqui. Já são 7h36, né? A gente tem mais uns 4 minutinhos. E que a gente vai tentar fechar a live com 1h10. Mas, assim, voltando aqui ao formulário. Essas são as observações de perguntas, ok? As respostas, aliás. Você pode estar modificando a ordem das perguntas. Opa, eu acabei colocando a pergunta na posição errada. Essa aqui é para estar primeiro aqui. Então, basta você arrastar que ela modifica, ok? Clica no mouse, aqui, nesses 6 pontinhos, ó, que mostra. E aí você arrasta para onde você quiser, para a posição que quiser no seu formulário, ok? Fora isso, né, eu já falei aqui das observações Fora isso, também tem a data e horário, ok? Você pode estar também adicionando a esta pergunta, ok? Só por observação mesmo. E aí tem essas ferramentas também aqui, ó, que você tem que estar se atentando. Para adicionar essa aqui eu já expliquei, né? Para adicionar uma pergunta. E aqui importar uma pergunta, onde você importa uma pergunta do outro formulário, como o tempo já se estendeu, o tempo já estou quase no limite, então posso estar explicando isso de uma maneira mais ampla na próxima quarta-feira também. E aí você pode estar adicionando o título, a descrição, né, que também, é como eu fiz, eu cliquei direto, e eu adicionei a descrição aqui, mas você também pode estar vindo por aqui, por esse Tzinho aqui. Você pode estar adicionando a imagem à questão, né, como eu já mostrei, você também pode adicionar por aqui. Você pode estar adicionando um vídeo direto do YouTube, ok? E aí você também pode estar adicionando uma sessão. Essa sessão é algo que a gente também vai abordar na próxima aula, mas eu vou falar de maneira breve aqui para vocês, como seria. Só para não deixar vocês na curiosidade. Essa sessão seria, basicamente, ó, quando eu clico em adicionar sessão, ele tem a sessão de de 2, ok? Onde na primeira sessão eu tenho só o nome. No caso, eu não quero. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Sem querer a sessão, então eu vou excluir. Oh, meu Deus, eu excluí foi Só um minutinho, porque eu queria pegar não só mas ficar com o item acima. Que eu fiz sem querer, eu coloquei a sessão.
dividir o formulário em seções erradas. Então, só agitando aqui. Eu quero colocar primeiro esse formulário em 2 páginas, 2 ou até 3 páginas, ok? E aí, eu quero que na primeira página tenha só as perguntas de identificação do aluno, né? O nome, a turma, enfim, aquelas perguntas escola. Então, assim, eu vou, na última pergunta dessa sessão que eu quero que vá até aqui, né? Nome e turma. Selecione essa pergunta. E aí, eu venho aqui em adicionar sessão. Quando eu faço isso, vou ter as 2 sessões, essas perguntas iniciais, ok? E na segunda, essas outras perguntas, né? Enfim, perguntas da prova, né? E aí eu posso também estar adicionando um título a essa sessão, ok? Nessa aqui eu já tenho o título, né? Que é a avaliação parcial, que eu já predefini. E eu posso estar adicionando na seção 2. Eu vou colocar aqui que essas são as questões da prova. E aqui na descrição, eu vou colocar, o aluno deve responder a todas as questões obrigatoriamente. Vou colocar outra observação, né? Essas questões tratam do assunto estudado na aula anterior, na semana anterior, né? Essa avaliação trata você pode também colocar o conteúdo, 2 pontinhos, e equações quadradas. Pronto, feito isso, como é que vai ficar a visão do aluno nessas sessões? Como é que vai ser isso, Vitória? Pronto. A primeira sessão vai ficar assim, ó. Ele vai entrar no formulário, vai visualizar seu cabeçalho, vai ter aqui essa observação, essa avaliação corresponde à primeira nota da etapa. Ele vai colocar o seu nome, no caso eu modifiquei naquela hora, né? E acabei colocando a data, mas vamos responder aqui. 2/3/2021. E aí a turma ele vai selecionar, pronto. Depois que ele fez isso, que ele respondeu as 2 perguntas que tem nessa primeira sessão, é que ele clica para a próxima. E aí, a partir daí, é que ele vai ter acesso às questões da prova. Eu poderia ter adicionado uma sessão anterior, aqui, ó, para ficar só bonitinho, só o cabeçalho e esse título aqui da prova. Para isso, eu clico na pergunta, e clico em adicionar sessão. E aí, no caso, vão ter 3 sessões, né? Vai ter essa inicial, que ele vai ver só o cabeçalho do que se trata esse questionário, e aí vai ter a segunda sessão, identificação do aluno. Vou colocar aqui, identificação do aluno. Eu vou colocar na descrição, preencha seus dados. Pronto. Ele vai preencher o nome dele, vou até tirar essa data aqui, porque isso confundiu. Vou voltar à resposta curta, ok? Que estava anteriormente. Ele vai responder a turma e pronto. Aí depois ele vai ter acesso às questões. Olha como fica. Não fica tudo junto, ó. Ele vai ver do que se trata o formulário. Aqui corresponde essa avaliação, ou esse formulário, ou esse formulário de satisfação, né? Como é que tá. E aí vai clicar aqui em próxima. E aí vai ter a identificação da aluna. Preste seus dados com cuidado. Vai colocar Vitória Sueli. Caso ele não coloque o nome dele, o aluno esqueceu, né? Colocou sua turma. Ele não consegue ir para a próxima etapa antes de responder aqui, ó. Quando ele clica em próxima, ele não vai. Porque eu selecionei como obrigatório, ok? Então, ele tem que colocar o nomezinho dele aqui. Completo, vou só colocar Vitória Sueli. E próxima. Aí agora sim ele vai ter acesso às questões da prova. E sempre vai permanecer o cabeçalho bonitinho e o título da prova que você definiu, certo? E aí tem a descrição aqui, ó, o aluno deve responder a todas as questões obrigatoriamente, ele vai responder aqui, vai responder o item, quando ele finalizar
tudo, respondeu todas as questões. Pronto, ele envia. E aí, quando ele envia, você vai ter acesso a esse formulário respondido com o nome do aluno, com a série. Se você também quiser o e-mail dele, você basta adicionar mais uma pergunta lá na primeira sessão, né? Na segunda, de identificação ao aluno, você adiciona mais uma pergunta e pede, escreva seu e-mail, adiciona seu e-mail. Só para você saber e talvez dar uma resposta para ele. Enfim, se você quiser coletar o e-mail dos alunos, né? Caso não, aqui já está de bom tamanho. Pronto, feito, você vai ter acesso a essas respostas no seu e-mail, e até com essas respostas você pode estar criando uma tabela do Excel, com essas respostas. Mas aí é uma outra coisa que eu explicar a vocês na próxima aula, né, após quando eu explicar o salvamento, o compartilhamento compartilhar com os alunos, como vocês podem estar salvando também. E foi isso, gente, essa primeira aula nível fácil, né, como eu falei, como eu brinquei com vocês. Próxima aula a gente pode ir para o nível médio e até chegar no nível hard. E aí você vai ter, né, a sua prova, o seu formulário bem trabalhado, bem elaborado e completo, né? Que aí a gente trabalha na próxima semana o compartilhamento em especial, né? O compartilhamento e o salvamento desse formulário que você vai ter que fazer para estar enviando aos seus alunos. Então, assim, eu agradeço demais a presença de todos, ok? Ressalto novamente que vocês podem, e até se interessarem, devem estar presentes na próxima quarta-feira para estar tendo esse complemento de conhecimento. Eu acho que até aqui o que foi trabalhado hoje já foi o bastante por conta do horário, né? A gente tem que se atentar e se limitar ao horário. Mas o Google Formulários ele é uma ferramenta bem intuitiva, assim, na minha opinião. Se você vai, a partir da sua curiosidade, vai cutucando, sei lá, como é que faz isso? Estou com dúvida nisso. Você aprende sozinho mesmo. É muito bom ter um curso desse, né, que você pode estar compartilhando o seu conhecimento básico, médio ou até avançado com outros professores, mas caso você não tenha, né, você não tem esse contato todo dia, sozinho mesmo você pode estar acessando e, por curiosidade, trabalhando essas funções, essas ferramentas melhor. E é isso. Ressalto também a questão da participação em outras oficinas do Conectados em Rede, ok? A gente tem essa parceria com a Cred 15, mas também nós temos outras oficinas disponibilizadas no nosso canal do YouTube, então, caso vocês tenham interesse, né, em outras ferramentas, podem estar entrando em contato com a gente pelo Instagram ou diretamente no YouTube, e aí você acessa os nossos vídeos, as nossas aulas. O Conectados em Rede agradece demais a presença de vocês, mais essa quarta-feira. Contamos com a presença de vocês também na quarta-feira que vem. E é isso. Kiara, tem mais algo a falar? Vocês também têm a frequência aí, né, já disponibilizada, tá na descrição do vídeo. Então, pode estar assinando, só para valer a sua presença também. Então, até mais, gente. Já estão dando boa noite aqui. Boa noite. Até a próxima.